Oi, chegou um material bem legal aqui pra gente. Uns trechos de um curso de Introdução à Teologia. Opa, que bacana! A ideia hoje é a gente dar uma olhada juntos nesses conceitos, nas figuras que aparecem, sabe? Tentar entender o que é essa tal de teologia e por que ainda falam tanto nela. Com certeza. É um campo vasto, né? Gigante. Mas vamos focar no essencial para ter uma primeira ideia. Para começar, aquela pergunta básica: o que é teologia, afinal? Olha, o material define de um jeito direto, né? Como o estudo sobre Deus. Ou, como eles colocam, sobre a realidade última. Realidade última? Gostei disso. E a palavra vem do grego, né? Theos, que é Deus, e logos, estudo, palavra. O curioso é que Platão usava para falar dos mitos, Ah, é? Não sabia. sim. Mas para os primeiros cristãos, tipo Clemente de Alexandria, virou o estudo da verdade sobre o Deus único. E um ponto-chave que o texto traz é um estudo que, na verdade, nunca acaba. Por quê? Porque nós somos finitos, né? Tentando entender o infinito, que seria Deus. Então, é sempre um E processo. faz todo sentido. E essa ideia de ser estudo da realidade última? O material sugere que isso meio que comanda as outras áreas da vida, do pensamento. Como é isso na prática? Exato. Se a teologia está buscando entender a base de tudo, o propósito, é natural que as respostas encontradas influenciem como a gente vê o mundo, a ética, os valores, tudo. Entendi. O texto até fala da teologia sistemática, que é esse esforço de organizar as ideias reveladas de um jeito lógico, coerente. E ressalta muito a importância de conhecer as línguas originais. Hebraico, grego? Isso, para pegar as nuances, sabe? Dizem que o jeito hebraico de pensar aparece mesmo nos textos em grego. Que interessante! E falando em construir ideias, o material cita umas figuras históricas. Paulo de Tarso, por exemplo. Que personagem, hein? Nossa, fundamental. Ele não conheceu Jesus em vida, né? Mas tinha uma base incrível. Fariseu, conhecia a cultura grega e foi essencial para levar a mensagem para os não-judeus. Exatamente. E séculos depois tem Agostinho, outro gigante. A história dele é fascinante, a conversão, a luta contra o maniqueísmo. Que era considerado uma heresia na época, né? Sim, e ele solidificou muito do pensamento cristão no Ocidente. Escreveu demais, sermões, tudo, tentando aplicar a fé na vida real. Aí, avançando mais, a gente chega em Lutero, Reforma Protestante. O material foca muito na justificação pela fé, né? E o coração da teologia dele, segundo o texto. A salvação como um presente de Deus que a gente aceita pela fé, não por fazer coisas, por obras. Isso mexeu com tudo na época. Imagina. E logo depois, vem Calvino. Pois é, João Calvino. Ele tinha uma mente mais assim, de organizador, né? Era humanista antes de virar teólogo. Ah, é? Sim, e ele não só desenvolveu doutrinas, mas ajudou a estruturar a vida lá em Genebra. Com base nisso, sistematizou a teologia protestante de um jeito que influencia até hoje. Então tem uma linha, né? Paulo expande, Agostinho aprofunda, Lutero foca na fé, Calvino organiza para a comunidade. Isso, é uma boa forma de ver. E o material organiza a teologia em áreas: exegética, histórica, sistemática, prática. A sistemática você já falou. E a prática? O que seria? A prática é onde a coisa acontece no dia a dia, digamos assim. Botar a mão na massa. Exato. Pensar como aplicar os ensinos. Na pregação, no aconselhamento, na educação religiosa, na ação social. E a ideia de doutrina é chave aqui. Doutrina. Do grego didaque, ensino. Isso, não é só teoria. É um ensino baseado na palavra que quer transformar, convencer para ser vivido mesmo. O texto até diferencia de falsas doutrinas para mostrar a importância de ser fiel às fontes. Certo. E voltando para o centro de tudo, como o material descreve o próprio Deus, fala muito de atributos, né? Sim, é a forma como Deus se revela, segundo o texto. Primeiro, a essência: espírito, luz, amor. Ok. Depois vem os atributos, que são como que características. Tem os naturais, Deus existe por si só, o eu sou, não muda na sua essência, sabe tudo, pode tudo que for coerente com quem ele é. Tipo, não pode mentir. Entendi. Imutabilidade, onisciência, onipotência. Isso.
E quem os morais? Santidade, que é ser separado do mal, bondade, graça, amor, são jeitos de entender o caráter de Deus. Muita coisa para pensar aí. E a Trindade? Como entra nessa história? Um Deus, três pessoas. Parece complicado. É complexo, né? O material explica de forma breve. A fé cristã diz que há um só Deus, mas que existe eternamente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses? Não, nem três máscaras ou modos. É uma unidade que é composta. O Novo Testamento, diz o texto, mostra mais essa dinâmica. O Pai enviando o Filho, os dois enviando o Espírito. Cada um é Deus, mas com papéis diferentes. Ok. E a fonte para isso tudo? A Bíblia? O nome já é curioso. Bíblia. Vem do grego biblos, né? Tinha a ver com papiro, com livros. O material destaca a crença de que ela foi inspirada por Deus. E mesmo sem ter os textos originais, os autógrafos, Pois é, eles se perderam, mas a descoberta de cópias bem antigas, como os manuscritos do Mar Morto, deu muita confiança de que o texto foi bem transmitido, sabe? E as traduções antigas, Septuaginta, Vulgata, ajudaram muito. entendi. Para a gente ir fechando esse panorama, o material toca na soteriologia, o estudo da salvação. O que é essencial ali? Olha, ele introduz dois conceitos principais: regeneração, a ideia de Deus começando uma vida espiritual nova na pessoa. Uma nova vida. Isso. E justificação, que é tipo um ato de tribunal divino. Deus declara o pecador justo, não porque a pessoa mereceu, mas por causa da fé em Cristo. A justiça de Cristo é dada a ela. Entendi. São conceitos bem centrais para entender como a relação com Deus é restaurada. Ufa, da definição lá do começo até a salvação, passando por essa turma toda, foi rápido, mas conta coisa, hein? Séculos de pensamento. Com certeza. Foi denso. E talvez para a gente continuar pensando, vale pegar aquela ideia do início, teologia como um estudo sempre em andamento, porque a gente é finito. Verdade. Então fica a pergunta, né? Depois dessa nossa conversa, qual pedacinho disso tudo, da natureza de Deus, da obra dele, que a gente tocou ou que está lá no material, desperta mais a curiosidade? Qual ponto daria vontade de cavar mais fundo agora? Boa provocação pra gente continuar essa busca, né? Exato. Fica para reflexão.